Agora vamos para o segundo vídeo. Agora dessa questão aqui. Problema 5 do nível 3 de 2013. Segunda fase. Questão de probabilidade. Ok? Amplo enunciado. Homero segura um número ímpar de barbantes idênticos e pede para Sofia amarrar pares de pontas ao acaso. De cada lado de sua mão, amarrar pontas de pares em cada lado da sua mão, até que sobre somente uma ponta de cada lado. Certo? Interessante essa parte, né? Sobra só uma ponta de cada lado. A figura ilustra o procedimento para 3 barbantes. Então tá aqui, porque quando ele segura aqui os barbantes, né? Fica meio que embaralhado os barbantes. E aí, o jeito que a gente vê aqui quando ele está de mão fechada, pode dar várias configurações, né? Nesse caso aqui deu 2, porque são 3 barbantes. Então, tem essa configuração aqui possível, desse formato, ou essa, que é um estando sozinho e um fio separado dos demais. Beleza? A letra A já pergunta: com 3 barbantes, qual a probabilidade de que todos os barbantes fiquem unidos em um único fio? Ou seja, desse formato aqui, né? Quer saber a probabilidade de acontecer isso. Então é o seguinte: quando a menina vai lá e amarra as pontas de barbante, ela pode começar amarrando as pontas de cima e depois ir para as pontas de baixo, entende? Então vamos supor que nem ela fez aqui, ela pegou e amarrou aqui, né? Fez assim, amarrou aqui em cima e depois amarrou aqui embaixo. Quando ela amarra aqui em cima, o que vai ditar realmente o jeito que vai ficar aqui no final é o jeito que ela amarra aqui embaixo. Então, se a gente começar o nosso problema com os barbantes amarrados desse jeito aqui, ó, é um caso genérico. Continua sendo um caso genérico. Porque o que vai realmente dizer se vai ficar desse jeito ou desse é o jeito que a gente amarra aqui embaixo. Entende? Então, pronto. Então, eu vou numerar essas pontas para ficar fácil da gente mencionar elas. Aí, vamos pensar o seguinte. Para que fiquem unidos num só fio, num só fio, pode-se amarrar, opa, pode-se amarrar 1 e 3, ou então ele pega essa ponta e amarra nessa, ou então pega essa ponta e amarra nessa, ou 2 e 3, certo? Esse 2 e 3 foi igual amarrou aqui. Só que imagine que se ele pegar e amarrar aqui também, ó, também vai formar um fio todo, um único fio, né? Então, são dois casos favoráveis, beleza? E aí, vamos para os casos totais, que a probabilidade é favorável sobre total. A gente vai fazer os casos totais agora. Então, para a gente saber quantos casos totais, basta escolher, então, assim, há três formas de escolher qual ponta ficará sozinha. E as outras duas sempre se amarrarão. Entende o que eu quis dizer? Então, por exemplo, se eu deixo essa ponta 1 aqui sozinha, obviamente essa 2 e 3 vai ter que ficar amarradas, porque sobra somente uma ponta de cada lado, entende? Então, se eu quiser deixar a 2 sozinha, aí 1 e 3 vai se amarrar. Então, há 3 formas de escolher qual que vai ficar sozinha, e as outras duas que sobrar sempre se amarrarão, certo? Então, esse aqui são 3 casos totais. Pronto. Aí, probabilidade P é os favoráveis sobre o total. Se eu dar 2 terços. Beleza. Agora vamos para a letra B.
Com 5 barbantes, qual a probabilidade de que um dos pedaços originais de um barbante fique separado dos demais? Aí vamos fazer como é que fica. Vamos usar essa mesma ideia do seguinte. Já tendo amarrado as pontas de cima, temos. Aí vai ficar aqui nessa configuração, aqui ó, o nó. Então aqui são 2 barbantes amarrados, aí vou fazer mais 2 aqui amarrados e um sozinho. Aí vou numerar as pontas, 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele pergunta qual a probabilidade que de um dos pedaços originais de barbante fique separado dos demais. Então a única forma de um pedaço ficar sozinho é se nenhuma ponta se amarrar à ponta 5. Então vamos direto para os casos favoráveis. Quer calcular, quer contar quantas vezes, quer dizer, quantas configurações existem com a ponta 5 sozinho. Então assim, a ponta 5 fica sozinha. Aí as outras podem se amarrar da forma, tá assim, das formas. Aí essas outras aqui podem juntar 1 e 2 e 3 e 4, né? Então fica 1, 2 e 3, 4. Ou, né? Peguei essa, amarrei com essa. Ou eu amarro 1 e 3, 1, 3, 1, 3. Não. 1, 2, 3 e 4. Ou 1, 3 e 2 e 4. Opa, 2 e 4. Ou eu pego 1, amarro 4. Aqui 1, 4. 1, 4 e 2 e 3. Então, 3 favoráveis. Perceba que em todos esses casos aqui, a ponta 5 sempre vai ficar sozinha. Aí, total, a gente vai calcular os totais agora, que são os casos em que a ponta 5 fica sozinha ou não, né? Então é o seguinte, há cinco maneiras de escolher qual ponta fica sozinha e sobram 4 pontas para se amarrar. Para se amarrar entre si. Aí essas 4 pontas a gente tem que ver quantas formas elas podem se organizar. Aí dessas quatro, uma delas tem 3 modos de se amarrar com outra. De se amarrar com outra. E as duas que sobram. E as duas que sobram ficam juntas. Beleza? Ou seja, se eu tenho essas 4 pontas aqui, aí a ponta 1 pode se ligar à ponta 2, a 3 ou 4. Ou seja, ela tem 3 modos de se amarrar com alguma outra ponta. Aí se eu liguei a ponta 2 à ponta 4, a ponta 2 e 3 obrigatoriamente vai ficar sozinha. Então, os casos totais
é 5 vezes 3 igual a 15. 5, porque é a quantidade de formas que você pode escolher qual ponto ficar sozinha. E 3 é a quantidade de formas de conectar as outras 4 pontas, certo? Então são 15 totais. Aí a probabilidade é os favoráveis sobre o total. Aí fica 3, né? Porque aqui são 3 favoráveis. 3 sobre 15, que é 1/5. Beleza? E aí já vamos para a letra C. Com 5 barbantes, qual a probabilidade de que os barbantes fiquem unidos em um único fio? Então, mesma ideia de tendo amarrado as pontas de cima. Aí vamos ter aqui um desse e um desse. Então aqui amarrada e pronto. Vou numerar as pontas. Pronto. Aí vamos começar pelos casos totais, porque eles já foram calculados no caso anterior, então a gente só pode dizer. Então, já calculado é com U, não é com C mesmo, com L. Já calculado no item B, 15 totais. Aí pronto. Agora vamos para os favoráveis. Aí é o seguinte, perceba que se a gente quiser formar um fio único, essa ponta 5 aqui, ela nunca pode ficar sozinha. Porque se ela ficar sozinha, ou seja, se esse fio aqui ficar sozinho, não tem como esse fio ficar um só, né? Porque vai ter um pedaço sobrando. Então, de todo jeito, esse 5 vai ficar amarrado com outros. Então, a gente só precisa escolher, vou botar assim, ó. O 5 não pode ficar sozinho, pois teria é igual acontece aqui no item C, né? Um fio separado dos demais. Teria um fio separado dos demais. Aí é o seguinte, se o 5 não pode ficar sozinho, para a gente saber os nossos casos favoráveis, a gente precisa escolher qual a ponta, na verdade, que vai ficar sozinha, certo? Então vamos supor que a ponta 1 vai ficar sozinha. E aí uma das formas do fio ficar único é você juntar 2 e 3 e juntar 4 e 5 e perceba que o fio ficou um fio inteiro, né? Ou você junta o 3 e o 5 e junta o 4 e o 2. Que isso aqui também vai dar um fio inteiro. Ó. Perceba que eu consigo passar aqui o mouse por cima de todo o fio sem ter que dar uma descontinuidade no traço. Entende? Ou seja, isso aqui é um fio único. Então deixa eu apagar. Aí vamos escrever assim. Há 4 formas de escolher qual ponta ficará sozinha. Há 4 formas de escolher qual ponto ficará sozinha. E precisamos saber de quantas formas pode-se unir às outras.
Então eu vou dar aqui um exemplo. Exemplo, um fica sozinho. E aí se a ponta um fica sozinha, as outras têm que se amarrar obrigatoriamente. Aí, ou liga o 2 e 3, o 2 e 3 e o 4 e 5, ou pega o 2 e liga o 5, pega o, não, pega o 2 e liga o 4, 2 liga o 4 e o 3 e liga o 5. Duas formas. Ou seja, há quatro formas de escolher quem estará sozinho e duas formas de juntar as outras pontas. Então, favoráveis igual a 4 vezes 2 igual a 8. 8 favoráveis. Aí, como sempre, probabilidade é favorável sobre total, que aqui em cima fica 8 e aqui embaixo fica 15. Não dá para simplificar, então é isso. Pronto. Essa é a segunda questão. Fala de probabilidade.